E aí, turma, tudo bem? Então, hoje aqui em Porto Alegre tá bem frio, então minha voz não tá muito legal. Mas nessa semana a gente vai falar sobre esse livro aqui, que é o livro de Stephen Hawking, que se chama Uma Breve História sobre o Tempo. Pra quem não lembra quem é ele, é esse carinha aqui, ó. Já teve filme sobre ele, fala um pouquinho sobre a nossa percepção sobre o tempo e cientificamente como isso funciona. Bom, já digo de antemão que esse livro aqui não é fácil de ler, mas é como se tu estivesse sentado na frente de alguém muito inteligente e sabe quando tu quer só deixar a pessoa falar, porque ela parece tão feliz falando sobre aquilo que ela gosta de pesquisar e tu não tá entendendo nada. É mais ou menos esse livro aqui. Eu confesso pra vocês que muitas partes ali não deu pra entender nada. Ao mesmo tempo, é incrível pensar que um cara que é tão inteligente numa área tão específica, consegue fazer uma leitura tão agradável. Então a gente consegue ler, mesmo não entendendo, é legal de ler e é gostoso de ler. Então, recomendo que vocês leiam também. E eu vou fazer um resumo, então, desse livro e vou mostrar para vocês algumas das partes principais que eu considero desse livro, ok? Então, vamos direto para o resumo. Então, pessoal, o livro que a gente vai falar hoje é um livro que se chama Uma Breve História do Tempo. E foi um livro, então, escrito por esse cara, que se chama Steve Hawking. E nesse livro dá para entender daí o quão grande e importante é esse cara. E ele é conhecido por ter tido na sua vida a evolução dessa doença, né, que é a esclerose lateral amiotrófica. Mas o mais incrível é que ele foi um dos maiores cientistas do século passado. E a principal descoberta dele foi sobre os buracos negros. E no livro fala um pouquinho sobre os buracos negros, a importância deles para a ciência e para o entendimento do universo. E além dos buracos negros, então, ele fez várias pesquisas, né, principalmente sobre a lógica do universo, tentar entender como é que funciona isso que a gente tem e entende como universo, e também as teorias sobre espaço-tempo, que a gente vai falar aqui. O livro é escrito, então, em 12 capítulos, mas, como fala um pouquinho, né, o livro é Uma Breve História do Tempo, eu vou começar ao contrário, não vou seguir exatamente o cronograma do livro, e vou começar pelas últimas páginas. Página 331, página 231, 233, 237, aí fala sobre Albert Einstein, Galileu Galilei e Isaac Newton. E daí aqui que começa a explicar um pouquinho de cada um deles, e é a parte mais acessível do livro e mais interessante, na minha opinião. E daí, para entender essa parte do livro, eu vou fazer uma linha do tempo aqui, onde a gente tem 4 grandes marcos. Então, Copérnico foi o primeiro a falar que a Terra não estava fixa no meio do universo. Na verdade, então, a Terra gira em uma órbita circular ao redor do Sol. E daí aqui eu vou brincar que esse foi o primeiro fight, né? O primeiro round de briga com a Igreja Católica. Daí na página 233, ele fala de Galileu Galilei, que foi o responsável pelo nascimento da ciência moderna. Mas isso fez com que ele tivesse vários inimigos, né? Para não morrer enforcado, ele teve que renunciar às suas próprias teorias. E ele morreu numa prisão domiciliar, né? Devido à Inquisição da Igreja. Então, o Stephen Hawking mostrou o quão desafiadoras eram essas ideias para a época. E o desafio da ciência não acaba só no contraste com a Igreja, né? Então, quando a gente vai falar de Newton, ele também fala o quão difícil era o jogo de poder com as descobertas de Newton. E daí na parte do Isaac Newton ele fala: Isaac Newton não era um homem agradável, suas relações com os outros acadêmicos eram notórias, e ele passou a maior parte dos seus últimos anos envolvidos em disputas acaloradas. Após a publicação das Princípios Matemática, sem dúvida o livro mais influente já escrito na física, Newton ascendeu rapidamente à proeminência pública. Foi indicado para a presidência do Royal Society e se tornou o primeiro cientista da história a receber uma condecoração de cavaleiro. Mas isso fez com que ele tivesse várias complicações com outros cientistas e com pessoas políticas, né, da época. Então ele fala no livro que Newton era bem difícil no sentido de defender suas ideias, né, e de ser contra o catolicismo, de entrar para a vida política no parlamento inglês e também de ter brigas com vários outros cientistas que defendiam outras ideias e que ele tinha conflitos e que não compartilhavam informações. E se acusavam de plágio também. E por último e mais importante, aí nós temos Albert Einstein. E aqui no livro, Stephen Hawking fala sobre os conflitos com os nazistas e com Hitler, né? Bom, daí ele fala que a relação de Albert Einstein com a política, né, e com a bomba nuclear
era bem conhecida, e que, na verdade, a vida de Einstein, segundo as próprias palavras de Einstein, era dividida entre as políticas e as equações. Por ele ser judeu também, ele foi perseguido por Hitler. Quando Hitler subiu ao poder, Berlim, numa manchete, exibiu: Einstein dá uma boa notícia, ele não voltará. E não só a parte nazista contra ele, mas existiram vários cientistas anti-Einstein. E foi publicado um livro intitulado 100 autores contra Einstein. E ele respondeu, uma réplica a esse livro que é: se eu estivesse errado, bastava um, não precisaria de 100 autores. Então Einstein foi ameaçado pelos nazistas, lutou pelo controle das armas nucleares e teve inclusive inimigos cientistas. É o livro 100 autores contra Einstein. Qual que é a importância desse livro, para as pessoas? O que ele fez de tão importante? Na verdade, é essa evolução, de entender como é que funciona o universo, e entender que o tempo é uma quarta dimensão e que ele também é variável. E daí, no livro, ele fala principalmente, sobre essa relação espaço-tempo, que o tempo é uma quarta dimensão. Eu gosto muito desse vídeo, se vocês procurarem no YouTube, tem, a quarta dimensão explicada por Carl Sagan. Ele fala que no mundo que a gente vive tridimensional, a gente acredita que só existem essas três dimensões. Mas a gente precisa considerar que o tempo é essa quarta dimensão e ele influencia o que a gente vive, Para explicar um pouquinho, o Stephen Hawking faz uma relação, com, por exemplo, Isaac Newton fala sobre as forças e a gravidade, e que as relações da gravidade serviriam para explicar o porquê que a Terra gira em volta do Sol, como se a massa do Sol fosse muito maior e por isso ele atrai a Terra. Mas depois, com Einstein e com Stephen Hawking, principalmente, se percebe que a influência não é só da gravidade, mas também com relação ao espaço-tempo. Então, a gente imaginaria que o nosso sistema solar, por exemplo, a gente tem o sistema solar, mas a gente não tem só o fator de que a Terra está girando em torno do Sol, porque a massa da Terra puxa, como dizia as teorias de Newton, A gente tem também uma relação, daí a analogia que se faz é como se esse espaço que a gente tem seria como se fosse um colchão. Esse colchão ele afunda devido à massa do Sol, mas essa mudança de massa que traz todos os outros planetas para perto dele em relação com o espaço-tempo. Então seria assim que a gente poderia visualizar a influência do tempo sobre essas massas. E essa é basicamente a teoria da relatividade de Einstein. Para explicar isso de forma mais fácil, ele fala sobre o paradoxo dos gêmeos. Que seria o seguinte: que se um homem fosse para o espaço numa velocidade alta, depois de alguns anos ele voltasse para a Terra, o irmão gêmeo dele na Terra seria mais velho do que ele. Ou seja, uma relação do espaço-tempo diferente daquele que ficou na Terra, devido a esse deslocamento que ele teve. Então, o tempo mudaria também, fazendo com que aquele que viajou ficasse mais jovem do que aquele que ficou na Terra. Outra questão que ele fala legal é sobre o universo estar em expansão. Ele faz analogia com um balão, Então, como se cada elemento desses do balão fosse uma galáxia, as estrelas, etc. Daí, pelo distanciamento delas, dá para se observar ou dá para ter uma teoria de que o universo está em expansão, assim como um balão que vai enchendo, mas que não tem um centro. Ele vai se expandindo. Então, ele fala no livro sobre essa relação do universo estar com mais espaço, criando mais espaço. Também é sobre o surgimento dos buracos negros e como é que funciona a relação de tempo e espaço dos objetos que são absorvidos, por esses buracos negros. Então, um buraco negro, ele não só suga um planeta, uma estrela ou qualquer coisa assim, mas ele suga também o tempo. E isso faz com que quanto mais próximo do buraco negro, as relações de tempo também vão mudando. Daí ele fala bastante também sobre GUT, G-U-T. O que seria esse GUT? Seria uma grande teoria unificadora. Quais seriam as quatro grandes forças dessa teoria? Para poder relacionar e entender como é que funciona o universo, teria que entender como é que funciona a gravidade, o eletromagnetismo, a força fraca. O que é essa força fraca? A interação nuclear e a força forte. Seria a interação nuclear forte. E daí aqui seria um nível subatômico. Então é algo
tão específico, né, que fótons, prótons, nêutrons e quarks. Então, teria muitos mais níveis aqui para a gente poder entender. Mas por que tudo isso, né? Tudo isso para entender como é que funciona a relação dos elementos no espaço e para entender como é que funciona o mundo e tudo que a gente conhece. Desde uma galáxia até uma célula, uma molécula e um átomo. E até as partes internas de um átomo, um subatômo. E física quântica e etc. Então, essa é a ideia principal, assim, né? Alguns conteúdos que a gente tem do livro, mas é curioso para vocês tentarem ler, poder relacionar todas essas invenções, todas essas pesquisas, esses conhecimentos científicos que parecem muito maluco, mas que em alguns momentos fazem sentido e que até fazem a gente se questionar, né? O que somos, para onde vamos, o que é esse mundo que a gente vive, o que é esse universo tão gigantesco. Quais são as forças envolvidas. Então, essa é a ideia principal do livro. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. E agora eu vou dar só uma finalizada nele, para deixar ele bonitão. Mostro para vocês. Então é isso, pessoal. Esse é o meu resumo. Esse vai ser o resumo mais complicado também, porque é um livro que eu também não entendi muita coisa, mas é um resumo para mostrar só o quanto eu interpretei. Eu achei sensacional, assim, que conteúdos muito legais, muito complexos, são fascinantes também, né? E ele escreveu também, justamente para mostrar que as pessoas são mais humanas, elas também têm problemas, elas têm conflitos nelas mesmas. Isso o livro traz também, tipo, o pesquisador fez tal coisa e daí ele foi expulso de tal universidade. Vai trazendo vários exemplos. Então, deixo aí esse resumo para incentivar vocês a que leiam esse livro. Que seja só por curiosidade e desafio de tentar ler alguma coisa mais complexa. Esse resumo está disponível aqui nas legendas. Semana que vem eu faço mais um. Vai ser um pouquinho mais tranquilo, mais fácil. Mais organizado também, mas é o desafio. Pessoal, nos vemos. Tchau, tchau.